Cristo vive! Oi! Eu quero falar para vocês uma questão muito importante hoje. Quando na Idade Média, antes da Idade Média, lá no Oriente Médio, eu quis dizer, lá no Oriente Médio, os povos andavam pelo deserto, fazendo comércio pelo deserto, havia o povo cananeu, ferezeu, jebuseu e os hebreu, né? Então, os povos mais importantes do Oriente naquela época, há 15 mil anos atrás eu estou falando, há 15 mil anos atrás, né? Eram os cananeus, os jebuseus, os ferezeus e os hebreus. O que acontecia com esse povo? Eles andavam pelo deserto, porque aquela região é só deserto, até hoje lá só tem deserto. Existia árvores há 70 milhões de anos atrás, né, há 50 mil anos atrás, mas depois as árvores foram sendo derrubadas, destruídas, virou só deserto. Então esse povo andava pelo deserto e eles comercializavam mercadorias pelo deserto. E eles adoravam deuses, né? Eles adoravam deuses. Como eles adoravam deuses? E se encontravam, faziam festa junto, faziam adorações juntos, trocavam carneiro pelos porco por galinha, galinha por tecido de seda. Traziam mercadoria do Egito, traziam mercadoria da Mesopotâmia, da Arábia, de Babilônia, né? E então eles começaram a se cruzar entre eles. Não é só cruzamento cultural. Casavam entre eles, né? Se amaziavam entre eles. A serva de um era doada para ser serva do outro. Eles vendiam servos, vendiam escravos, né? E então o que acontecia? Os deuses desse povo começaram a ganhar características idênticas. Então vejamos, eles adoravam o El, né? Os cananeus e os hebreus adoravam o El. Os ferezeus, jebuseus, adoravam o Moloque. Os povos da montanha adoravam o Baal. Por isso que quando você vai fazer um sacrifício, você vai na montanha, né? Então era uma regra do Deus. E essas caravanas de comerciantes, quando eles se encontravam, eles faziam grandes comemorações, grandes festas dedicadas a quem? Aos deuses deles. E cada deus tinha na mentalidade local, na mentalidade temporal daquela época, de 15, 20 mil anos atrás, cada deus tinha o seu par feminino. Então o El tinha a mulher do El, o Moloque tinha a mulher do Moloque, e o Baal tinha a mulher do Baal. Eles eram deuses casados. Eles eram deuses com esposas, né? E essas divindades femininas eram identificadas pela estátua. Eles não andavam carregando uma estátua do tamanho de um cavalo, do tamanho de um boi, né? Eram muito raros esses acontecimentos. Existiam acontecimentos de construção de um deus em forma de boi, né? Mas era muito raro. As estátuas que eles carregavam eram mais ou menos do tamanho de um copo, entendeu? Então assim, você pode carregar isso dentro de uma bolsa, dentro de uma mala, né? Em cima de um cavalo, em cima de um bode, de um cabrito, né? Detalhe muito importante, gente, os camelos naquela época eram animais selvagens. Eles ainda não haviam sido domesticados. Então assim, essa história de que o Abraão tinha não sei quantos mil camelos, isso é furada, né? Porque na época do Abraão, se bem que o Abraão já está há 6 mil, 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, 7, 8 mil anos da nossa era, né? Então assim, mas o que é mais importante eu avisar vocês?
que quando você entra naquela loja que tem a deusa da liberdade, a estátua da deusa da liberdade na frente, você está adorando a versão feminina de Moloque, de Baal e do El. Por quê? Porque esses três deuses, eles viraram um deus só. Eu estou pegando aqui umas vasilhas aqui para explicar para vocês. Olha só, eu tenho o deus El, né? Aí eu tenho o deus Moloque, aí eu tenho o deus Baal, né? Depois de muitos anos, as festas acontecendo, os encontros acontecendo entre os hebreus, jebuseus, ferezeus, cananeus, esses deuses foram virando um só. Entendeu? Então aqui você tem o Moloque, você tem o Baal e você tem o El. Esses deuses viraram um deus só. E qual o nome desse deus só? Aí é que entra a questão. Porque quem aceitou a mudança dos três deuses para um deus único foi os judeus. Quem são os judeus? Um novo povo que surgiu da junção dos cananeus com os hebreus. Os cananeus e os hebreus se cruzavam, mas eles não se batiam entre eles. Então, os filhos dos cananeus com os hebreus, dos hebreus com os cananeus, viraram judeus e criaram um Deus só. Qual que é o Deus que eles criaram? O Jeová. De onde vem o Deus Jeová? Lembra que o Jacó subiu na montanha, brigou com um cara lá na montanha, e esse cara era tão poderoso que jogou ele da montanha e deixou ele aleijado da perna? Esse cara era Deus. Qual Deus esse cara era? O El. Então assim, o Jacó subiu a montanha para fazer um sacrifício para o El, chegou lá, o próprio El queria ele como sacrifício. O El queria o Jacó como sacrifício. O Jacó, claro, não vou me deixar sacrificar, cara, eu trouxe um cabrito, eu trouxe uma ovelha. Não, eu não quero ovelha, eu não quero cabrito, eu quero você. Agarrou o Jacó não era Jacu, né? E lutou com o El. O El não podia passar da meia-noite brigando. Quando o El passou da meia-noite brigando, o El já não era mais El. Vocês estão entendendo? Quando alguém luta com um Deus e passa da meia-noite, porque existe no universo uma regra temporal de meio-dia e meia-noite. Onde você está é meio-dia, tem uma abertura de portal. Onde você está é meia-noite, tem uma abertura de portal. Quando o El está na montanha brigando com o Jacó, e o Jacó, por não ser Jacu, luta com o El vira para o Jacó quando está amanhecendo e diz para o Jacó: você não é mais Jacó. Eu vou mudar o teu nome, porque você me fez mudar também. Entendeu? Então o Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Ele pega o El do El. O Jacó passa a ser El, porque lutou com o El e levou para ele o nome do Deus El. Agora Is, de onde vem Is? Is vem da deusa Ísis, a deusa da fertilidade, a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento dos povos egípcios, de onde os hebreus, os jebuseus, os ferezeus e os cananeus e os agora judeus traziam mercadorias. Quando você vai num lugar que você é abençoado, que você é louvado, que você é libado, que você recebe unção, esse lugar não é sagrado? Então o Egito era um lugar sagrado. Eles adoravam Ísis
O povo hebreu também adorava Ísis quando ia no Egito. Eles iam numa terra estranha e eram bem recebidos. Você vai na casa do seu vizinho, o seu vizinho te recebe bem. O seu vizinho não é evangélico, o seu vizinho é da macumba. Você vai brigar com o seu vizinho porque ele te deu uma carne lá que fez assada no dia da macumba? Não, você vai comer. Como disse o apóstolo Paulo, não trago nada para mim, mas também não deixo nada para lá. Entendeu? Ela não me acrescenta nada e eu também não acrescento nada a ela quando se trata da comida oferecida aos deuses. Então, toda essa conversa é para explicar para vocês que quando você entra naquela loja que tem a estátua da deusa da liberdade, na verdade você está adorando a deusa Diana. E aí, onde entra a Diana nessa história? Os gregos tomam toda essa região. Lembra daquele cara danado lá da Grécia, o Alexandre? O Alexandre era o cara. O Alexandre era o bicho, meu. Ele tinha o maior exército do mundo. Ele tinha os maiores generais do mundo. E outra coisa, ele usava no exército elefantes, camelos e cavalos. Entendeu? Ele derrotou os persas, ele derrotou a Babilônia, ele derrotou todo o povo da Palestina, ele derrotou todo o Egito, ele dominou tudo isso. Quando o Alexandre chega nessa região, ele impõe o culto aos deuses gregos, entre eles a deusa Diana. Qual que é o problema para os judeus adorarem um deus grego? Os deuses gregos eram nus. E os judeus, cananeus, ferezeus e hebreus têm vergonha da própria nudez. Eles são um povo do deserto, eles são um povo sujo, um povo que não toma banho, enquanto que os gregos não. Os gregos eram um povo dos rios, dos riachos, dos oceanos, tomavam banho todo dia. Então assim, o cara pula lá no riacho, ele vai pular de roupa? Ele pula pelado, meu. Ele pula nu e pula na frente de toda a soldadaiada, né? Se o general lá, o Alexandre, o grande Alexandre, pulou dentro do rio pelado, a soldadaiada vai tudo tirar a farda, tirar a roupa e pular pelado lá dentro. Então os gregos não tinham vergonha da nudez. Por quê? Porque eles eram acostumados a tirar roupa. E as deusas e os deuses gregos eram nus para mostrar para o homem comum que a beleza e a perfeição é só divina. A perfeição é divina. Nós temos nariz feio, orelha grande, cai o cabelo, né? E nós não somos perfeitos. Agora os deuses são Hércules, Thor, Diana, Afrodite, Nefertiti, eram tudo de uma beleza incrível, né? Aí você vai ver lá na França, se você for hoje no Louvre, ou naqueles museus da Inglaterra, ou naqueles museus da Itália, da Alemanha, tem muita estátua de homem pelado, tem muita estátua de mulher pelada, tem muita estátua de menino e menina, criança pelado. E para eles não tem problema com isso. Nós é que temos problema porque nós somos anti-indigenista. Nós viemos para cá, quer dizer, os europeus, né, vieram para cá, para a América Latina, e começaram a matar os indígenas. Não pode falar essa palavra aqui, né? Os indígenas. E aí, o que acontece? Ficamos com trauma da nudez. O que os franceses fizeram quando receberam de presente da Grécia uma estátua, relíquia da deusa Diana? Botaram roupa na deusa, cara, para doar para os americanos. Quando você chega por porto, por mar, em Nova York, você dá de cara com a estátua da liberdade, da estátua da deusa da liberdade. E ela tá toda vestida, cara. Tá toda cheia de roupa, um bruta de um vestidão em cima da estátua. O que é isso? O que significa isso?
Os franceses doaram essa estátua grega para os americanos, porque eles lutaram juntos na guerra contra a Inglaterra e venceram a Inglaterra. Os franceses e os americanos lutaram juntos contra a Inglaterra. A Inglaterra é arqui-inimiga da França, até hoje, até hoje. E aí junta a Alemanha, França e Inglaterra, eles são arqui-inimigos da Rússia, até hoje, entendeu? Não se pegam porque não é civilizado se pegarem, mas se der a oportunidade eles vão se acabar. Então o que aconteceu quando os franceses doaram essa estátua para os Estados Unidos? Doaram com roupa. Então ela é a deusa da liberdade, que é a deusa Diana, que é a versão feminina de Moloque, Baal e El. Por quê? Porque as entidades masculinas viraram um só. O El, o Moloque e o Baal viraram o Jeová. Por que virou o Jeová? Porque lutou com Jacó na montanha. Ele deixou de ser El, passou o nome para o Israel, que não é esse país que está aí. Esse país que está aí são os sionistas que invadiram a Palestina. Nada a ver. O Israel é um criador de cabrito. O Israel, olha para mim, o Israel é um criador de cabrito lá da montanha que Deus escolheu para ser Israel. Israel é um cara, é um homem, é um criador de bode, de cabrita, tá? Aquele país não tem nada a ver com isso. Aquilo é invenção de sionistas que mataram judeus. Eu falei matar, não pode falar. Matar, né? Os judeus no Holocausto. Quem fez o Holocausto foram os nazistas alemães sionistas. O que são os sionistas? Os caras que são anti-judaísmo. São os caras que querem a região. Eles querem uma região sagrada para adorar. E essa região, só na cabeça deles. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês de todo mal. Deus abençoe a sua família. Coloque um like nesse vídeo, coloque um gostei nesse vídeo, encaminhe esse vídeo para os seus amigos aprenderem sobre isso e se inscreva aqui no canal. Assim, essa plataforma vai entender que isso aqui que a gente está conversando é muito importante e vai mandar para mais gente. Porque mais gente tem que saber disso, cara. Tá bom? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Fica com Deus e tenha ânimo e coragem.